livro de 1 João. Primeira João, capítulo 2. Agora eu vou pedir para os irmãos, não é ginástica não, irmãos, não é nem, ainda é cedo, né? Ninguém está com sono, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos estar em pé. Versículo 20, todo mundo achou? João, 1 João, primeira epístola de João, não é o Evangelho, é a primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 20, diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que em vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos repetir verso 20, numa só voz? Eu não sei se todas as traduções são iguais, mas está ali no telão. Todos numa só voz. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Está diferente do meu aqui, mas amém, deu certo. Vou pedir a Regina que ore ao Senhor. Meus irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra a palavra por si só lida já traz um renovo, né? O texto lido aqui o transcorrer daquilo que João está escrevendo, né? Com certeza com a unção do Senhor, né? Já trata com o nosso coração, já parece que é uma água que já vai penetrando e já vai, né, trazendo talvez alguns sentimentos, algumas sensações, já começa a tratar conosco. E como é bom ouvirmos algumas coisas assim, a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Que delícia isso. Eu achei que ele ia colocar o tema, mas não tem problema, não precisa colocar agora não. É que dá uma... É que sempre que eu venho aqui, o Gabriel me pede o tema, né? E hoje eu estava na ponta da língua o tema, eu estou ali olhando. Esses dias eu esqueci de trazer tema, esses 2 domingos para trás aí, 14 e 21, eu esqueci, quando eu terminei do dia 21, que eu fui dar o tema para ele, já tinha pregado no dia 14, já tinha pregado no dia 21, depois que eu fui dar o tema para ele. Daí eu estou olhando aí para ver se o tema está lá. Mas é só curiosidade. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito rica. Eu li ali o versículo, esse mesmo versículo que nós lemos, eu vi ali, e tem uma diferencinha, né? Uma diferencinha básica que me chamou a atenção para essa, né, revista e corrigida para a NVI. A NVI, né, pode colocar de novo a NVI ali, por favor? Versículo 20. Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo. Não quero ficar aqui contestando ninguém, né? Mas eu gosto dessa. Porque aqui diz que vós tendes a unção do Santo. É diferente, não é uma, é a unção do Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender o que é essa unção. O que é isso? Tem uma outra tradução, uma que eu gosto muito, eu sempre, quando eu vou pregar, eu não deixo de consultá-la. É uma tradução, uma Bíblia, que ela vem direto do hebraico. E ela diz assim: vós tendes a unção do Messias. Ué, mas qual é a diferença? Porque santo é uma coisa, ainda que esteja apontando para Cristo. Messias também está apontando para Cristo. Mas nós sabemos que ao Senhor é dado muitos nomes. Como assim ao Pai? Como assim o Pai, né? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O Altíssimo, enfim, o Eterno. A Cristo também, né? O Emanuel, a porta das ovelhas, né? E o Messias, ungido, né? São muitos nomes. O Santo de Israel é Jesus Cristo, mas cada um tem uma conotação, cada um, né, tem um porquê de ser, tem uma explicação, tem um significado, tem um propósito, tem na verdade uma aplicação na vida do crente, na nossa vida. E essa tradução, ela fala assim: vós tendes a unção do Messias. Por que ali, né, o tema eu coloquei Machia? Alguém sabe o que significa Machia? Mashiach, tem um no final lá, aquele Hzinho. Alguém sabe o que significa? Escola Bíblica Dominical. Você já foi colar, né, Sandrinha? Estou vendo aí você com a cola na mão. Mas é isso mesmo. Não, eu também colei, viu, minha irmã? Eu colei antes, na verdade, né? Eu colei antes. Mas é exatamente o que significa, porque Mashiach vem de Messias, que significa ungido. Mas Messias não é aquele que viria para salvar? Tem essa conotação também. Mas Mashiach, que significa ungido, também no hebraico ele é traduzido por Messias. Agora, se nós pegarmos esta mesma palavra e nós procurarmos no grego, Sandrinha, você já viu, já que você colou, você chegou a ver isso também ou não? Não. Sabe o que significa, irmãos, essa mesma palavra no grego e não no hebraico? Mashiach, Messias ou ungido no hebraico. E grego? Alguém sabe? Alguém chuta? Cristo. Olha que bênção. Cristo, o ungido. Quando nós falamos Jesus, o Cristo, nós estamos dizendo Jesus,
o ungido de Deus. Essa é a tradução literal da palavra, ungido. Eu me lembro que quando o Senhor nos deu um sonho, né? O Senhor nos deu um sonho, a Karina já havia nascido, e Deus nos deu um sonho, me deu um sonho, e nesse sonho eu estava no quarto de hospital, que a Regina estava na cama, tinha acabado de dar à luz, mas isso foi algum tempo antes, a gente não tinha nem projeto da nossa segunda filha ainda. E no sonho nós estávamos ali, eu a via no colo dela, né? E é interessante que eu a vi, e quando realmente ela nasceu, na maternidade de Campinas, a gente foi no vidro lá, olhar, né? Ver aquele monte de criança. A hora que eu olhei aquelas 20, 25 crianças que estavam ali, eu reconheci a Cristina. Essa é a Cristina, porque eu já tinha a visto antes. E eu sei que no sonho a gente estava discutindo. O nome dela é tal. Não, o nome dela é tal. E não, eu quero que coloque esse nome. E ela falava, e a Regina falava, e eu falava, não, eu quero esse nome. Até que uma voz encheu aquele quarto de hospital, né, no sonho. E a voz dizia assim: ela é Cristina. E aí, na época, eu acordei com esse sonho muito vivo, e aí eu fui no dicionário, e fui procurar o que era. E a tradução do nome Cristina é ungida de Deus, ou o feminino de Cristo, né? De Cristo. Que delícia, irmãos, que delícia. Sabe, quando nós entendemos este versículo, vós tendes a unção do Santo, ou a unção do Messias, ou, né, trazendo na literalidade, vós tendes a unção do ungido. Irmãos, não pode ser uma unção, desculpa, não pode, não quero ir contra com quem fez aquela tradução, é a unção. Porque eu não estou buscando sabedoria, né, de alguém que tem também a sua sabedoria limitada. Eu não estou buscando água num poço que um dia aquele poço pode secar. Eu não estou buscando alguma coisa, eu não estou recebendo alguma coisa de algo que é limitado, que é passageiro, que é sazonal, que não tem, pega hoje porque amanhã não tem mais. Não. É o original, é a unção dele. É algo, meus amados, que está em nós e que nos impulsiona. O que é uma unção? E nós vamos ver na história, na Bíblia também fala, Êxodo fala, Levítico fala, né, que a unção, né, quando alguma autoridade, né, no caso aqui, algum sacerdote era levantado, ou rei era levantado, a gente vê isso em Samuel, naquela passagem que ele leva o óleo para ungir um rei de Israel. Ainda Saul ainda era rei, mas o Senhor envia a casa de Jessé, obrigado, eu ia falar Jefté, Jessé, né, para ungir um rei. E ali ele leva óleo, e ali ele unge a Davi, todos conhecem a história, a Davi rei. O profeta também era ungido. Isso significa, essa unção, ela trata de poder, ela trata de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E ela traz capacidade. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos isso, e às vezes nós passamos, nós talvez não tenhamos toda assim a profundidade daquilo que esse versículo diz, aquilo que João está falando à igreja. Aqui, meus irmãos, talvez não tenha assim uma unanimidade de que tenha sido João que tenha escrito, provavelmente em Éfeso. Aqui é uma carta que, por que alguns, né, talvez não tenham, esse livro não tem 100% certeza que seja
João que tenha escrito, ainda que tenha toda aquela construção, né, de termos aqui, né, que é colocado, por exemplo, filhinhos, ele trata muito do amor e tal. Então essa carta ela é muito parecida com o Evangelho de João. Então, olhando para isso, as pessoas falam, não foi João. Mas João não se identifica aqui, não tem uma apresentação, não tem uma saudação no final, não tem nada, parece que é uma pregação, né? Parece que ele escreve alguma coisa, né, para a igreja em geral, ainda que ele estivesse em Éfeso, é algo que ele escreve para uma igreja, né, em geral, para a igreja que estava naquele tempo presente, para a igreja que estaria na terra depois que João, né, morresse, e para nós chegando aqui. Então dá-nos, meus amados, dá-nos a dimensão daquilo que significa isso. Quando diz, e vós tendes a unção do santo, ele não dirige a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a um povo específico, a alguém que está sendo perseguido, a alguém que está sendo maltratado, a alguém que está vivendo algo, né, específico na sua vida, como a gente vê nas cartas de Paulo, ou em algumas cartas de Paulo, que escreve para Coríntios porque eles estão desobedientes, escreve para Gálatas porque eles estão se desviando, escreve para um ou para outro. Não, né? Quando João escreve, os irmãos estão entendendo? A dimensão é para nós. É óbvio que toda a palavra é para nós, ainda que seja algo específico para lá, ela usa. Mas aqui ele direciona de uma forma intencional. Aqui ele não coloca, né, não assina, ele não coloca saudação, ele não coloca nada, nos dando a entender que quem tem a unção do ungido é a igreja, aquela que permanece no Senhor, aquela que está na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aquela que se apresenta pela manhã, sabe, não é na igreja, meus amados, é na sua própria vida, aquela que reconhece o Senhor como seu único Senhor e Salvador, aquela que permanece nele. A palavra aqui no versículo 24 fala exatamente isso. Aliás, só para esse texto aqui, se os irmãos voltarem, a minha Bíblia está assim, no versículo 18 fala a respeito dos anticristos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E aqui, a partir desse termo que ele fala, vós tendes a unção do ungido, a unção do santo. Anticristo, contra a unção, né? Esse termo anticristo, ou esse termo anti, usado no grego, porque lembra que eu falei Cristo, grego, anticristo, o anti também está no grego, né? Tá nessa língua, anticristo. O anti para nós sempre é contrário, aquele que é contrário, aquele que é contra. Anti significa não, ao contrário. Mas ele também, isso eu aprendi com um cara que eu ouço algumas coisas, Daniel Lopes, não sei se o pastor conhece, né? Anti, no grego, não é só contra, mas aquele que quer se colocar no lugar, aquele que quer se colocar como substituto, aquele que quer se colocar como tal. Meus irmãos, e nada melhor do que falar sobre isso num tempo desse. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, dias, meus amados, em que parece que estamos vivendo dias trabalhosos. Eu não sei se aqui em Indaiatuba deve ser mais tranquilo. Lá em Campinas, em Sumaré, onde eu estou morando, meu irmão, só a graça, a gente não dá conta. Meus amados, todo aquele que se coloca contra Deus. E nós vivemos num tempo também que são muitas as mensagens. Meus amados, aqui fala do engano. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Meus irmãos, como é necessário hoje estarmos aos pés do Senhor, permanecendo nele, permanecendo no Senhor. Porque, irmãos, muitos estão se colocando no lugar de Cristo, ou muitos estão trazendo mensagens
que de repente talvez nem seja aquela que a gente precisa, vem contaminada. Irmãos, se nesse tempo aqui, onde o próprio João, há 2000 anos atrás, disse que já era a última hora, que dirá agora? Que dirá, meus amados, no mundo que a gente está vivendo? E nós consumimos informações a todo momento. Meus amados, é por celular, é pela TV, é por informação, a todo tempo nós estamos. E de tudo que é assunto, de tudo que é conversa, de todo lado, meus amados, tem assunto, tem conversa, tem informação. Irmãos, tomem cuidado com o engano em nome de Jesus, porque isso pode te desvirtuar, pode te enganar, pode te atrair, pode te tirar, irmãos, da preciosidade da presença do Senhor. Toma cuidado. A Bíblia fala que a gente deve ouvir tudo, mas considerar o que é bom, reter o bem. Considera isso, meus amados, e não tem outra pessoa que vai te indicar o que é bom, senão o Senhor através do seu Espírito diretamente no nosso coração. Ele é o Senhor, Ele é o que te conduz, Ele é o que vai te levar para o céu, pois essa é a promessa que Ele deu. Permaneça nele. O que é permanecer? Portanto, desde o princípio desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O que é permanecer? Permanecer, meus amados, me leva à videira verdadeira. Me leva a me lembrar daquela tipologia que o próprio Cristo, em João capítulo 15, meus amados, ele coloca: eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. As varas que não dão fruto, corta e lança fora, mas as que dão frutos, essa eu limpo, para que dê mais fruto. Meus amados, permanecer é continuar nele, é continuar ligado nele, ligado através da oração, ligado através dos cultos, através da palavra, através da comunhão, através do partir do pão, através, meus amados, da doutrina que ele já nos ensinou desde o princípio. Eu tenho 30 e poucos anos de conversão, 30, tem que fazer conta, 93, os irmãos fazem conta, não vou fazer conta agora não, desde 93, irmãos, muitas coisas eu ouvi, muitas coisas até hoje, irmãos, eu uso na pregação coisas que eu aprendi, que para mim fez sentido. Quer dizer, coisas que eu ouço, que eu lembro do pastor Moisés, que eu lembro do pastor Walter, do pastor Mendes, que aquilo teve significado na minha vida. Eu prego, eu ainda continuo colocando isso. E outro dia alguém veio falar disso, mas que palavra, que bênção, irmão, isso que eu já ouvi lá atrás, se faz nova. Meus amados, aquilo que nós ouvimos, ela é relevante hoje, é necessário hoje, sabe, meus amados, guardar a palavra no nosso coração, permanecer nele, estar ligado nele. Por que que o engano é perigoso? Porque te tira dessa presença, porque pode desvirtuar aquilo que nós temos aprendido da palavra. A unção, meus amados, ela está em nós, para permanecer. É o Senhor que tem nos chamado para isso. É o Senhor quem tem nos tratado, meus amados, aqui nessa terra. Isso não significa que todos os dias vão ser bons dias. Isso não significa que a gente não vai passar por crises. A gente não vai passar por perseguições, por afrontas, dia mal. Meus amados, a palavra está recheada disso, a palavra não nos engana. O dia mau também vem, o dia adverso também vem, o levante também vem. Meus amados, dificuldades financeiras, problemas de pessoas que se levantam contra, vão acontecer, mas isso não é, meus amados, não é o motivo para você deixar, para você largar, para você desistir, para você, meu amado, jogar a toalha. Permaneça no Senhor em nome de Jesus. Permaneça nele. Irmãos,
vós tendes a unção do ungido. Guarda isso no teu coração. O melhor que eu posso ter na minha vida, a melhor fonte, meus amados, para as coisas minhas, naturais, sabe, daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho, daquilo que eu apalpo, está no Senhor. O melhor daquilo que é a minha vida espiritual, sabe, daquilo, a minha alma, sabe, meu amado, o meu caminho, a minha mente, aquilo que o Senhor trata conosco, e talvez não seja algo abstrato, mas que é relevante para nós, está nele também. Todas as nossas saídas estão em Cristo. Todas as nossas saídas estão no Santo, no ungido, nele. Aquele que começou a boa obra em mim e você é poderoso para te conduzir até o fim. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele seja a glória. Ele é o Senhor quem tem nos ungido. Essa unção está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos, o presbítero disse aqui, e eu concordei na hora, presbítero, né? Depois do louvor aqui, o presbítero subiu aqui para fazer o ofertório, e ele disse, né, apesar de nós, Ele nos ama. Irmão, eu concordei na hora, em número, gênero e grau, e é isso mesmo. Mas a palavra fala que essa unção Ele não retira de nós, e a unção que vós recebestes dEle fica em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua te amando, e Ele continua gotejando da sua doutrina sobre a tua vida. Arruma, irmão, arruma agora os pensamentos da sua mente no Senhor, coloca todas diante de Deus. Arruma agora os pensamentos e as saídas do teu coração, aquilo que você planejou e projetou. Eu não aguento mais, vou fazer isso, aquilo outro. Você já colocou isso diante de Deus? Já colocou diante do ungido, daquele que tem a resposta, daquele que é a fonte, meu amado, para todas as coisas, aquele que pode despedaçar todo o jugo, a unção do Senhor que despedaça todo o jugo. Por isso que ela tem autoridade, por isso que ela tem poder. O ungido tem autoridade, ela tem poder. Eu gostava do tempo antigo, pastor Romério. A gente falava que quando a gente ia levantar alguém, a gente ia ungir alguém. Agora fala ordenar, fala um monte de coisa. Ungir, porque essa unção tem poder. Aquele que é levantado como diácono recebe autoridade como diácono e capacidade do Senhor, ou presbítero ou pastor, porque é receber a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer, meu amado, que isso não é privilégio daquele que recebe o óleo na cabeça. A igreja tem essa unção, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, meus irmãos, eu sei, eu já vivi isso. Meus irmãos, gente que é ungida, mas o Senhor já capacitou antes. Você já era, eu já ouvi isso, você já era antes de você receber isso, porque é Deus quem faz. É Deus quem faz, e Ele está fazendo isso na tua vida. Não é para você jogar fora a hierarquia que você vive aqui, mas você tem a capacidade, meu amado, do Senhor. Precisa dar ouvidos, precisa estar aos pés do Senhor, precisa permanecer, estar ligado nele, receber da seiva, sabe, da videira verdadeira em você, porque Ele te capacita. Louvado seja o nome do Senhor. E não para por aí. Vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Que delícia! O que é saber tudo? O que será que é saber tudo? A gente fala, eu já repeti isso, e eu sei que, naturalmente falando, eu ouvi uma vez essa frase e eu concordei também. Diz que a gente, na nossa vida, a gente aprende, a gente vive aprendendo, a gente vive, por mais que você faça curso, se prepare, se capacite, se aperfeiçoe, a gente vai aprendendo e morre burro, porque a gente não consegue aprender todas as coisas. Mas aqui a Bíblia está falando outra coisa. Vós tendes a unção do santo
e sabeis tudo. Versículo 27 fala assim: não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção em vós, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ele vos ensinou, assim permanecereis nele. Está falando que ele está nos ensinando, mas ensinando o quê? Isso me leva, meus amados, ao livro de Gênesis, quando o faraó começa a ter alguns sonhos, e o copeiro, é o copeiro, né? O copeiro que lembrou de José, é o copeiro, né? Copeiro. Tinha outro lá. Quem que era o outro? Era açougueiro? Não, não era açougueiro. Quem que era? É o padeiro? Padeiro. Não era açougueiro, né? Era o copeiro que ficou vivo, né? O copeiro lembrou, 2 anos depois, lembrou de José, que o copeiro teve um sonho também. Eu não sei se copeiro ou padeiro, não lembro quem foi os dois talvez tiveram sonho, não sei. E José interpretou o sonho. Ele soube interpretar. De onde será que ele tirou isso, irmãos? Quando ele mais precisou, o Senhor se manifestou a ele, e a unção foi derramada sobre ele, e ele, 2 anos depois, agora não era mais o copeiro, agora ele estava tratando com o faraó, era o bambambam de toda aquela região lá, é o Donald Trump de hoje, é o cara que mandava em tudo, fazia e acontecia, eu entro ali, eu entro cá, e o negócio é o seguinte, comigo é assim, era o faraó, era o cara, era a maior nação da época. Não era só o copeiro agora, né? Se errar, vai dar ruim, né? E ele foi chamado. Irmãos, eu fico imaginando quanto tempo será que José já sabia a resposta que ele tinha que dar? Será que ele teve um sonho, igual eu tive um sonho, há uns anos, 2 anos antes da minha filha nascer, Deus tinha me dado o sonho e ele já tinha sonhado? Ou foi aquela unção? A Bíblia fala, meus amados, que nós não devemos, não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vamos falar quando nós estivermos diante de autoridades, porque Ele mesmo enche a nossa boca e nos dá a palavra. Irmãos, unção, saber tudo. E José é levado à presença de Faraó, e não só interpretar, veja bem, não só interpretar o sonho, mas ele deu também, meus irmãos, o diagnóstico, o que fazer. Olha, faça assim, que vai dar tudo certo, ninguém vai morrer. Irmãos, como que se faz um negócio desse? Será que José conhecia não só o faraó, mas a nação, conhecia ali os ministérios, as secretarias, como funcionava a política, como funcionava o Ministério da Agricultura daquele lugar? Será que ele conhecia o Ministério do Desenvolvimento, de Reforma Agrária? Como será? Será que ele conhecia essas coisas? Onde será que ele aprendeu? Irmãos, a unção do Santo nos ensina todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, a partir do verso 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa as riquezas de Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Talvez eu esteja falando aqui, meus irmãos, simplesmente porque na minha concepção foi algo que eu entendi durante a semana que eu tinha que entregar, mas eu não sei a quem que eu estou falando, eu não sei se eu estou falando com metade da igreja, se eu estou falando com alguém especificamente, eu não sei. Uma vez, meus amados, Deus me deu uma palavra, eu estava lá em Mojimirim ainda, como pastor daquela igreja, presbítero, mas como dirigente lá. E Deus me deu uma palavra, irmãos, que eu tremi, eu comecei a brigar com Deus, eu falava, Deus, não, como assim essa palavra? Eu sei cada uma das pessoas que estão lá, eu conheço. E eu fiquei a semana inteira lutando com Deus, porque eu falei, Senhor, não, essa palavra não. E Deus não dava outra palavra, eu fui para o culto. E a gente pega o carro, né? Pega a estrada, eu normalmente em Jundiaí também fazia isso, eu ficava meio quieto lá, ficava Regina, Karina e Cristina ensaiando no carro, olha que obra linda, né? Elas ficavam ensaiando no carro, louvor lá, e eu quieto, porque eu estava meditando, e aquele dia eu brigava com Deus, falava assim, me dá uma palavra, Deus já tinha dado, mas me dá uma palavra. Cheguei no culto, começamos o culto, o louvor rolando, e eu com a Bíblia, Deus me dá uma palavra, brigando com Deus, e nada, só aquela que eu não queria pregar, só aquela que eu não queria, eu achei que ia ser muito pesado. Estava terminando o louvor, entra como que é o nome dele? Betinho, pastor Betinho, lembra dele? Betinho, lá de Mojimirim, ele, eu não sei nem se ele era de Pinheiros, ou era uma igreja, mas é conhecido lá, era um pastor. Não sei se eu devia ter falado o nome dele aqui, acho que não, né? Mas enfim, falei. Era um pastor que havia se desviado, foi para os Estados Unidos, virou caminhoneiro lá, largou da mulher, mas o diabo destruiu. E eu nem sabia, lá eles conheciam o pastor Romério, lá eles conheciam, todo mundo falava desse cara, todo mundo falava lá, todo mundo conhecia. E aí esse cara me entra na igreja, quase terminando o louvor, e alguém cutucou comigo, é ele. Eu nem sabia que ele não estava lá nos Estados Unidos, ele estava ali. E aí eu tive que pedir perdão para Deus, né? Falei, Senhor, me perdoa, porque eu sou desse tamaninho mesmo. O Senhor já estava operando antes de tudo acontecer, o Senhor já estava mostrando, e eu ministrei aquela palavra, e esse homem chorava no culto. Irmãos, a unção de Deus, ela muitas vezes vem não para nos tornar super-homens, mas para falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, e nem nós controlamos isso. Esteja apto nas mãos do Senhor, até para aquele lance imprevisto, mas não retenha, fale em nome de Jesus, porque de repente alguém está sendo abençoado, alguém está recebendo, e às vezes a gente peca, meus amados, por achar que é nosso, porque Ele habita em nós, Ele está em nós, essa unção está em nós. A unção não é uma unção, é a unção, a que despedaça todo o jugo. Ora, o homem natural, versículo 14 aqui de 1 Coríntios 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus amados, Deus tem, experiências grandes e marcantes para a sua igreja. Para a igreja que estava lá, que recebeu essa carta do apóstolo João ali, saída do forno, acabou de escrever, entregou a mensagem, mas ela continua quente, como que estivesse saído do forno até agora, 2000 anos depois, porque essa palavra é verdadeira, é atual, e ela precisa ser vivida pela igreja hoje, em nome de Jesus.
sabe, vós tendes a unção do ungido, e sabeis tudo, e sabeis, meus amados, inclusive, quando ele diz aqui, quando ele se manifestar, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se tem algo que é mais atual do que agora, meus amados, é a respeito de informações que vêm sobre este assunto. Porque ele está vindo, porque as coisas estão acontecendo. Pode ser, eu acredito que o Senhor está às portas, os sinais são claros, sabe, porque a novilha vermelha, porque o anticristo já está, porque fulano, porque Beltrano, porque guerras, porque terremotos, porque tanta coisa, e no meio disso, meus amados, eu sei que tem muita coisa também para enganar. Por isso, a necessidade hoje de nós buscarmos mais o Senhor do que assuntos de internet. Buscarmos mais aquele que sabe os tempos e as estações, para que quando ele efetivamente se manifestar, e pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, pode ser. Tem tanta gente marcando datas, agenda tal, agenda ano tal, agenda não sei o quê. Quem tem isso é o Senhor, e Ele vai revelar a sua igreja. Meus amados, o sinal de Deus é Israel, o Israel natural, mas o Israel espiritual também, e nós temos a unção do Santo, e sabemos tudo, diz a palavra. Mas eu não sei a data, não tem problema, relaxa, esteja nele, ele vai falar, ele vai mostrar quando é, quando não é. Meus amados, cuidado com os enganos, cuidado em nome de Jesus, para não. Eu conheço gente, já conheci há alguns anos atrás, meus amados, que vendeu tudo, foi para o meio do mato, juntou ali numa comunidade, porque o Senhor viria naquele tempo, já passou o tempo. Aconteceu, eu conheci gente que fez isso, pediu a conta, juntou com uma turma, foi embora para o meio do mato, e Cristo não voltou ainda. Toma cuidado com essas coisas. Vós tendes a unção do Santo. Significa que nós temos tudo. Até as informações. Até a sabedoria. Mas agora, no momento certo. Na hora certa. Qual é a dica de hoje? Hashtag fica a dica. Dica do dia. Permanece nele em nome de Jesus. Se há algo que eu tenho que falar, talvez mudar até o tema, permanece nele. Mas eu não sei todas as coisas agora, mas você vai saber. Mas eu não tenho todas as informações, mas você está ligado naquele que tem todas as informações, aquele que pode tudo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, que não libera sobre a tua vida uma unção, mas Ele libera sobre a tua vida a unção, que despedaça o jugo, que te faz permanecer e que te dá aquilo que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar lendo Isaías capítulo 61. Enquanto a informação não vem, enquanto ele não chega, possamos fazer a obra que ele nos mandou fazer, porque esta unção nos capacita a isso. É claro que Isaías 61 está apontando para Cristo, mas está apontando também para cristãos, pequenos cristos, aqueles que andam como ele andou. E nessa mesma direção, sabe, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Guarda esta palavra no teu coração. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Lembra? Ungido, sacerdote, unção. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Veja que isso aqui já está no plural. Meus amados, aqui em cima, aqui está falando de Cristo, mas o versículo 6 já está no plural, já está te alcançando, já está te colocando dentro deste ambiente ungido, glorioso, de autoridade, de poder e de capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E a partir do versículo 7 está as consequências ou as recompensas. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade, e eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Está falando da tua descendência, ungidos do Senhor. Aleluia, eu não ouvi nenhum glória a Deus. E regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra em Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Igreja, você está inserida nesse poder, autoridade, capacidade. Vós tendes a unção dos santos, ou vós tendes a unção do ungido, e sabeis tudo. Vocês saberão na hora que estiverem diante de alguém que precisa ser consolado, diante de alguém que precisa ser curado, diante de alguém que está assolado, que precisa de um renovo. Vocês, irmãos, vocês terão autoridade, vocês saberão quando estiverem diante de alguém necessitando de uma palavra, e vocês terão a palavra, alguém que precisa de uma água fresca, vocês terão água fresca para entregar. É isso que ele está falando. Eu não preciso saber, meus amados, de astronomia, de astrologia, de física quântica, de toda a geologia e de todas as coisas. Eu preciso saber o que está no coração de Deus, e para isso Ele te levantou, para isso Ele te ungiu, para isso Ele te unge todos os dias, e renova suas misericórdias sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Não levante mais como você levanta qualquer dia, de qualquer maneira. Não levante, não levante mais, é mais um dia. Não. Foi o Senhor que te fez despertar, porque Ele tem a unção, e Ele unge a tua vida, para que você seja uma bênção nas mãos dEle, e para que toda essa recompensa venha sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Ele é galardoador. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, glorioso e bendito é o Senhor. Tu és o Machia. Aleluia. Tu és a fonte, Tu és a origem de todas as coisas. Senhor, Tua é a vontade, nós estamos aqui pela Tua vontade. Nós estamos aqui porque o Senhor quis. O Senhor, Pai amado, ainda tem mantido, preservado a nossa respiração, Senhor. Nós podemos
aspirar, respirar pela tua vontade, porque o Senhor desejou, porque o Senhor quis, e essa vontade não fica só em viver, Pai amado, mas Senhor, ela alcança também, Senhor, Pai amado, uma altura espiritual para nós que nós não conseguimos compreender com a nossa mente humana. A tua palavra fala que nós temos esta unção, a unção do Machia, a unção do Messias, a unção do Salvador, a unção do Criador, a unção daquele que tem toda a sabedoria, da graça. Senhor amado, nós não podemos alcançar o que é isso, mas a tua palavra está dizendo que nós temos. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor nesta hora, pedindo perdão, Senhor, pela nossa pequenez, pela dureza do nosso coração, Senhor amado, pela dificuldade que nós temos em permanecer na tua presença, Senhor, e continuar, ó Deus, Senhor, no teu propósito, Senhor. Pai amado, muitas vezes nós sim reconhecemos que Tu és o Senhor, o Salvador, Pai amado, mas nós deixamos o propósito. Senhor, nos perdoa, Pai amado, em sermos tão pequenos, Senhor, e tão vacilantes, errantes, ó Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, eu oro para que o Senhor alcance cada um de nós. Eu quero abençoar a Tua igreja agora e que esta palavra, Senhor, ela possa surtir efeito e fazer, ó Senhor, diferença, Senhor, no coração de cada filho Teu, na alma, na consciência de cada filho Teu, em nome de Jesus, nos trazendo entendimento, Senhor, Pai amado, da posição que o Senhor nos coloca nessa terra. Nós, ó Senhor, somos ungidos de Deus, assim como Cristo é. Senhor amado, esta unção, essa capacidade, ela alcança cada um de nós, os crentes no Senhor. Pai amado, temos inclusive, Senhor, Pai, essa narrativa de Isaías 61, Senhor amado, ao nosso alcance, Senhor, se assim nós desejarmos, se assim nós permanecermos, se assim nós continuarmos buscando, se assim não desviarmos o propósito, se assim nós estivermos unidos, ligados em Cristo, Senhor, ajuntados, Senhor, em unidade, Senhor, com Cristo, Deus, assim como são as varas na videira verdadeira. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor amado, naqueles pontos em que o diabo, Senhor, tem lançado setas e tem tentado, Senhor, nos tirar essa verdade do coração. Senhor amado, nos mostrando, Senhor, que não somos absolutamente nada e que a igreja, Senhor amado, não difere em nada de qualquer pessoa que está no mundo. Isso não é verdade. Assim eu creio, Senhor, como Israel foi criado, levantado para ser testemunho no mundo. Senhor, hoje a igreja tem esse papel e ela é ungida para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Dá-nos essa identidade, Senhor, dá-nos a identidade de Cristo, em nome de Jesus, e não permita, Senhor, que sejamos tão errantes, tão vacilantes, ó Deus. Ao contrário, Pai, que possamos, Senhor amado, começar a produzir. Oh Deus, quem sabe hoje, Senhor amado, quem sabe hoje, Senhor amado, se é profecia, Senhor amado, eu quero agora dizer, hoje é o dia que Deus está limpando algumas varas. Hoje é o dia que Deus está limpando. Você estava pesado, como quem tivesse galhos mortos, como quem tivesse folhas secas, já não sentia mais a seiva, já não sentia mais a vida, já estava no automático, mas hoje Deus está limpando varas, hoje Deus está tirando ranços, hoje Deus está tirando aquilo que estava prejudicando, apodrecendo a vara. Hoje Deus está tirando aquele verme, aquele mal que estava corroendo, que estava ali trazendo aquela mancha, aquilo que estava no galho, que estava como que
pragas ali pegando. Hoje o Senhor está limpando, Ele mesmo passa a sua mão, cheio do óleo da unção, puxando ali tudo aquilo que estava desgastado, aquelas coisas velhas, aquelas coisas mortas, aqueles bichos que estavam ali sugando a seiva. Hoje Deus está fazendo para a glória do nome do Senhor. E oricari malia norocoia xaramanaya leikane minori bachari nanash merimalai chorca. Porque os frutos o Senhor quer ver, e Deus vai fazer brotar frutos da tua vida. Você mesmo que está dizendo que não há mais esperança, você mesmo que está dizendo no meu coração, mas como? Não é você, é a unção do ungido que está sobre você. Como eu, que fiz isso ou aquilo, como eu, que tenho tanta dificuldade, é você. Talvez esteja passando, é você mesmo. Hoje Deus te chama para colocar azeite na tua ferida, te curar, te restaurar. A unção do Senhor despedaça o jugo. Hoje Ele está quebrando na tua vida. Hoje Ele está quebrando. E você não vai ter dificuldade para frutificar no Senhor. Você está falando assim, mas como? Dar fruto é muito difícil. Ninguém ouve o que eu falo. Estou dizendo em nome de Jesus, permaneça no Senhor, aceite a correção, porque a partir de hoje não será difícil dar frutos para o Senhor. É Ele que faz, Ele que dá a semente ao semeador, é Ele quem tem a semente e dá a semente ao que semeia, é Ele que faz, não somos nós. Só reconheça e entregue hoje a tua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho, as tuas dores, os teus machucados. Hoje Ele vem com a unção, o Mashiach, Ele mesmo, o Mashiach. E essa palavra tem peso, o Mashiach está aqui para te ungir, para te libertar, para te capacitar e para te fazer frutificar para a glória do nome do Senhor. Assim, Deus abençoa a tua igreja, todo o povo, Senhor. Pai amado, os lugares assolados sejam revitalizados em nome de Jesus. Os lugares assolados sejam revitalizados em nome de Jesus. A tua unção faça isso neste lugar, faça isso nas famílias. Lugares assolados pelo inimigo, pelo engano, pelas vozes que há no mundo, sejam a partir de hoje revitalizados para a glória do nome do Senhor. Oh Pai, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, e nós nos rendemos a Ti seja dada toda a glória, todo louvor, toda adoração. O Senhor seja glorificado, exaltado. Receba, Senhor, Pai amado, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém.